São Lucas, capítulo 12, o versículo 35, onde fala o servo vigilante. Todos aqui são servos, servo do Senhor, amém? Então diz assim: esteja surgindo o vosso lombo e ceso vossas candeias, sendo vós semelhante a um homem que espera no seu Senhor enquanto haver de voltar das bodas, para que quando vier, bate e logo possa abri-lo. Bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor vier, acha vigiando. Em verdade vos digo que se vestirão e farão assentar à mesa, e chegarão e os servirão. E vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, achará assim: bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que o pai de família soubesse a hora que adivinha, o ladrão vigiaria e não deixaria minar as suas casas. Portanto, estáis vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que ninguém imagine. Amém? Pode sentar, irmãos, e dar uma salva de palmas bem alegre para louvar o nome de Jesus, porque o nosso Jesus merece. Glória a Deus. Irmãos, nós, como cristãos, como servo do Senhor, estamos esperando Jesus, né? Porque eu tenho certeza que você aceitou Jesus não para pertencer a uma igreja, mas você aceitou Jesus porque, né, fizeram um convite para você morar no céu. Amém? Essa é a vontade de todas as pessoas na face da terra, um dia sair dessa terra e morar no céu com Jesus. Amém? E nós aceitamos esse Jesus como nosso Salvador, glória a Deus, e agora estamos esperando as suas promessas, que é a promessa que aonde que Ele estiver, nós esteja também. Essa foi a promessa de Jesus antes de Ele subir para os céus, para os seus apóstolos. Disse: não fique triste, porque na casa do meu Pai tem moradas, mas é de vocês eu vou preparar. Veja o grande amor que Deus tem para conosco. Ele disse: tem muitas moradas na casa do meu Pai, mas é de vocês eu vou preparar. Amém? E a palavra está dizendo aqui, irmãos, sobre o céu vigilante, dizendo: surgi o vosso lombo e as vossas candeias. Amém? Quer dizer que nós se preparamos, ficamos vigilantes, amém? Daquilo que a palavra do Senhor quer conosco. Porque quando você aceitou Jesus, irmão, você aceitou Jesus e você tem que ser diferente. Amém? Muitas pessoas hoje não querem ser diferente, ele quer ser conforme o mundo. E aí que está, Jesus vai voltar e ele não vai subir. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que nós temos que ser diferente, nós temos que estar com a nossa candeia acesa, nós temos que surgir o nosso lombos, temos que se preparar, porque Cristo vai voltar para buscar o seu povo. E qual é o povo de Cristo? A humanidade que está na terra? Não. O povo de Cristo é aquele que entregou a sua vida para Ele e aceitou Ele de coração e deu valor na sua morte lá na cruz do Calvário. Amém? Por isso que está dizendo aqui, o próprio já está dizendo aqui: vigia, surge o vosso lombos. Aí ele trouxe uma comparação, dizendo: será semelhante a um homem que espera o seu Senhor. O que ele quer dizer assim, ó? Que um homem, né, que ele saiu, chamou o seu servo e entregou tudo na mão dos seus servos. Glória a Deus, disse: ó, cuida tudo para mim, porque eu vou viajar, eu vou para uma festa. E aquele servo ali como vigilante, cuidando daquilo que o seu patrão tem, amém? Esperando o seu patrão a qualquer hora chegar, atento, porque não sabia a hora que o patrão viria, o seu senhor viria, que seria na primeira vigília, na segunda vigília, mas ele estava ali atento, esperando. No momento que o patrão batesse na porta, ele abriria portas, amém? Porque ele era um servo fiel. Glória a Deus. Ele não queria ficar ali despercebido quando o seu Senhor vier, amém? E acharia ele dormindo. Não, ele esperava ali, na primeira, na segunda, talvez na terceira vigília, mas quando o Senhor bater na porta, ele estava ali, aleluia. Então aquele Senhor se alegraria com ele, glória a Deus. Porque, irmãos, é assim que Jesus também quer que nós fazemos mesmos, amém? Então olha o que ele diz aqui, e diz assim: e bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier, acha vigiando. Em verdade eu vos digo que vestirão e fará sentar à mesa. Quer dizer, o seu patrão, o seu Senhor, tratarei ele com honras, amém?
porque saía, voltava, aquele servo estava vigiando, esperando o seu senhor. Aí ele disse mais aqui: e sabei, porém, e se vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, acha assim: bem-aventurado os tais servos, que está esperando o seu senhor. Não importa que seja na primeira, na segunda ou na terceira vigília. Aí ele disse mais: sabe, porém, que o pai de família que soubesse a hora que devia o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Outra comparação que Jesus está falando aqui, que se o pai de família, o senhor da casa, soubesse que a hora que o ladrão viesse para roubar a casa dele, ele vigiaria, ele ficava esperando para que não deixasse roubar a sua casa, mas ele não sabe, o ladrão vai pegar ele de percebidos. O que Jesus está dizendo também aqui para nós, que nós temos que ser vigilantes, porque não sabemos a hora que o Senhor vai voltar. Amém? Olha o que ele continua dizendo aqui: portanto, vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que ninguém imagine. Hoje, muitas pessoas estão marcando data, hora, dias, por aí. Não, Jesus vai arrebatar a igreja em outubro. Não, Jesus vai arrebatar a igreja em dezembro. E nada se cumpre. Amém? Mas o que está acontecendo, irmãos? Por que nem que essas pessoas muitas vezes estão falando isto e diz que foi Deus que falou com ele, mas não se cumpre? Então não é Deus. A palavra do Senhor está dizendo aqui que o Senhor virá a hora que ninguém pense. Amém? Então não adianta eu chegar e dizer para os irmãos: olha, Jesus falou comigo que ele vai vir nesse mês de outubro, no final de outubro, porque não vai acontecer isto. Amém? Porque o Senhor virá a hora que ninguém pensa. A hora que Jesus, que a turma pensar que está tudo bem, ele se manifesta na nuvem de glória. Por isso que está dizendo que nós temos que vigiar. Amém? O que acontece então, irmãos? E seus inimigos. Satanás, ele começa a marcar data, horários. O diabo começa a colocar na mente das pessoas, que o Messias viria, que Cristo viria. Para quê? Para confundir a humanidade, para pegar aquelas pessoas fracas na fé, para desanimar as pessoas, dizendo: olha aí, está dizendo, nunca aconteceu, não vai acontecer. Mas não sabei que Jesus virá a hora que ninguém pense. No momento ele vai tocar as trombetas, e aquele que tiver apercebido, vigilante, ele vai escutar o som da trombeta, ele vai escutar a voz de Cristo. Então naquele momento ele vai levantar, se estiver dormindo, se estiver no trabalho, ele vai de encontro com Cristo na nuvem de glória, como diz a palavra do Senhor. Amém? Ou se ele estiver na sepultura, ele vai escutar a voz de Cristo, e a Bíblia diz que ele vai ressuscitar e vai ser levado junto com Cristo nas nuvens de glórias. Então é essa a importância do homem e da mulher viver uma vida de vigilâncias. Vigiar como? Dentro da palavra de Deus. Amém? Olha o que ele disse mais aqui. Então disse Pedro: Senhor, essa parábola também é para todos? Disse-lhe o Senhor: qual é o amor? Qual é o mordomo fiel, prudente, que o seu Senhor põe sobre ele o seu servo, para dar-lhe tempo e razão? Bem-aventurado aquele servo que, quando o seu Senhor vier, acha fazendo assim. Quer dizer, acha obedecendo, glória a Deus, servindo-os, porque aquele servo é fiel. Você tem talvez um trabalhador seu, você sai e você sabe que aquele trabalhador seu, aquele teu funcionário, quando voltar você vai achar ele trabalhando. Amém? Porque aquele é um servo fiel. Não importa se você esteja perto ou não, ele trabalha igual, porque está sendo pago por aquele ali. É o que Jesus está querendo dizer aqui, que nós, irmãos, mesmo que Jesus talvez para nós está demorando para voltar, nós temos que continuar permanente esperando. Amém? Não importa se ele vai vir aqui mais um ano, não importa se nós vamos descer a sepultura, mas nós estamos esperando Cristo a qualquer momento, a qualquer hora, e a hora que ele vier, esteja nós na sepultura, esteja nós vivos, nós escutamos a sua voz e de encontro com eles. Essa é a importância para o crente, porque quando você aceitou Jesus como teu Salvador, você não aceitou Jesus para ter paz, porque a Bíblia não garante isto. Amém? Você não aceitou Jesus para a tua vida melhorar aqui nesse mundo, para você ter paz. Não, porque isso não vai acontecer. Porque no momento que você entrega a tua vida para Jesus, você entra em batalhas com inimigos, e essa batalha ela vai vir de todo lado, vai vir pela família,
vai vir pelos teus parentes, vai vir pelo teu vizinho, vai vir pelas pessoas que talvez sejam teus melhores amigos, mas vai vir, amém? E agora, glória a Jesus, você tem que estar vigilante, glória a Deus, para você poder vencer as potestades, amém? Tem pessoas que ele aceita Jesus não para morar no céu, mas para a vida dele melhorar aqui na terra, e isto não vai acontecer, amém? Não vai. A nossa vida, glória a Jesus, quando aceitamos a Cristo, nós entramos numa batalha, nós entramos numa guerra, amém? Talvez a esposa vai passar luta com os esposos, glória a Deus. Talvez vai passar luta com os filhos, com os teus vizinhos, né? E você pode dizer, puxa a vida, eu aceitei Jesus e é para a minha vida melhorar e não está adiantando nada, parece que piorou. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos, glória a Deus, se você for fiel até o fim, breve tudo se findará. E Jesus prometeu um lugar que é onde não tem mais briga, não tem contenda, não tem enfermidade, não tem doença. Jesus prometeu para nós esse lugar, amém? Ele disse: aqui vos tereis aflições, tereis lutas, tereis tribulações, mas lute, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão o mundo, amém? Então, irmão, é muito importante esta palavra de Jesus dizendo aqui que nós temos que ser vigilantes, vigiar. Então, quando fala para nós vigiar, não é para nós ser de qualquer maneira, né? Eu vejo muitas pessoas pregar para ele dizer assim: não, você já é batizado? Não, você já participou da ceia? Então é salvo. Se você aceitou Jesus, Jesus já morreu na cruz do Calvário para te salvar. Não tem mais ligação, não tem mais importância para nada. É mentira, amém? Glória a Deus. O diabo coloca isso na mente das pessoas, que as pessoas basta aceitar Jesus, participar da ceia, ser dizimista, glória a Deus, vir para a igreja e não se preocupar com outras coisas de santificar as suas vidas. O diabo quer enganar essas pessoas, amém? Botar na mente dele: você não precisa fazer mais nada, porque se você fazer, você está abolindo o que Jesus fez lá na cruz, glória a Deus. Mas Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas não foi para nós continuar no pecado, amém? Como muitas pessoas continuam no pecado, ele aceita Jesus, né? E vem como estava no mundo e continua como está no mundo. O que adianta? Não, mas Jesus já morreu para me salvar. Glória a Deus, ele morreu para salvar aquele que for fiel até o fim. Se fosse de qualquer maneira, ele estava trazendo essa mensagem aqui, dizendo: seja vigilante como servos que esperam o seu Senhor. Porque se uma pessoa, irmão, ele espera o seu Senhor com prudência, por que nós não ser prudentes também na presença do Senhor? Se uma pessoa hoje na terra respeita um outro, aleluia, muitas vezes ele respeita um homem, glória a Deus, por que não respeitar também o Senhor? Uma pessoa hoje respeita o juiz, ele não vai chegar perto do juiz de camisas abertas, não, ele vai chegar lá, talvez com roupas simples, mas tudo abotoados. Um advogado não apresenta perante o juiz, irmão, só de camisas, não. Um advogado ele coloca um paletó com respeitos, glória a Jesus. E por que nós não respeitamos o nosso Deus, o nosso Jesus, e fazemos aquilo que Ele pede para nós? Amém? Então está dizendo aqui que nós temos que vigiar, quer dizer, ser prudente e vigiar. Quando fala vigiar, é porque nós temos que servir o Senhor com sinceridade. Outro exemplo que o Senhor diz ele disse, uma vez fizeram a pergunta para Jesus: Senhor, são muitos que vão entrar no céu? Ele disse: porfiar por entrar pela porta estreita, porque a porta é apertada, muitos procurarão entrar e não conseguirão, amém? Em outros lugares ele diz assim: andai no caminho estreito, porque o caminho é apertado, amém? E muitos, vão procurar e não vão conseguir, porque o caminho largo é o caminho do mundo. Então, irmãos, vejamos, como diz a palavra do Senhor, que nós, como Jesus, temos que ser prudentes na presença do Senhor. Se a porta é estreita, irmãos, o que a Bíblia está querendo dizer que a porta é estreita? Não entra bagagens, amém? Não entras, glória a Deus. Eu tenho certeza que os irmãos nunca assistiu um documentário que tem, hoje ele está no YouTube, né? Se você assistir aqui lá e prestar atenção,
Glória a Jesus, naquele documentário, que é um filme que fizeram, né, que isso é uma visão que um pastor teve, um irmão teve, e fizeram um filme, glória a Jesus, contando a história, né, da visão que ele teve. Um homem, amém, e que ele se preocupa, porque ele recebe uma palavra, ele começa a ler a Bíblia, e ele começa a descobrir que ele está em falhas, amém, e ele começa a se preocupar agora para salvar as suas famílias. Ele começa a achar na Bíblia que o fogo vai cair na terra, glória a Deus, e vai destruir a terra. E ele agora começa a preocupar com as suas famílias. E ele agora começa a olhar para eles, enxergar um fardo que ele tem nas suas costas. Amém? Ele olha para aquele fardo, quanto mais ele lê a Bíblia, mais ele enxerga o fardo do pecado que está nas costas dele. Então agora ele começa a se preocupar. Ele encontra com o pastor e o pastor disse: olha, segue a luz, segue a portas. Glória a Deus. Se você assistir isso aí, você vai ver, glória a Jesus, que para morar no céu com Cristo, nós temos, glória a Jesus, que ser fiéis. Amém? E ali tem todas as comparações do que o inimigo coloca na vida de uma pessoa, para que a pessoa, ele, glória a Jesus, não venha servir a Cristo em verdades. Ali tem inveja, ali tem os descontentamentos, né? Ali tem a lascívia, tudo em personagem, glória a Jesus, para impedir aquele homem chegar até o destino que ele tem que chegar. Amém? Então, irmão, a nossa salvação é com luta e com batalhas. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele quer você preparados, prontinho, glória a Deus, para ser levado para glórias. Outra comparação que ele fez foi com as 10 virgens. Amém? Com responsabilidade. Crente tem que ter responsabilidade. Nós, como cristãos, temos que ter responsabilidades. Ele fez a comparação das 10 virgens, dizendo: o reino do céu será semelhante às 10 virgens. Amém? Que foi contratado para um casamento. Amém? Aquelas 10 virgens foi contratado para um casamento. Ela fazia participação da festa de um casamento. Então o que fazia? Ela pegava as suas lâmpadas, ficava esperando num certo lugar aquelas 10 virgens que foi contratado pelo noivo. O noivo ia lá, casava, né? E vinha naquela localidade, antes da festa, passava ali, aquelas virgens seguiam o cortejo, glória a Deus, da maneira que elas foram contratadas. Amém? E a Bíblia nos mostra que aquele casamento atrasou. Amém? Ela esperava ali pelas 10, pelas 9. Então todos estavam acordados. Então, como o casamento atrasou, ela gastou o azeite que estava nas suas lâmpadas. Amém? E aí adormeceram, porque o noivo veio já pela meia-noite. Elas adormeceram. E quando adormeceram, de repente, lá para meia-noite, o noivo vem. E alguém que estava ali esperando, né, acordou ela e disse: acorda, porque aí veio noivos. E todos se levantaram, e mais 5 daquelas não tinha mais azeite nas lâmpadas. Amém? E começaram a acender e a lâmpada se apagar. E as prudentes tinham azeite o suficiente, porque elas tinham gastado a lâmpada, mas tinha reserva nas suas vasilhas. Então o que disseram as loucas? Dai do vosso azeite. E disse: não, ide e comprai, a causa que não nos falta também, vai vocês comprar. Então veio o noivo e entrou com aquelas 5 virgens prudentes. Amém? O que Jesus estava querendo dizer? Que nós temos que estar preparados a qualquer momento, a qualquer hora. Porque quando o Espírito Santo falar: aí vem o noivo, a igreja tem que estar preparados. A igreja é meu irmão, a minha irmã, que guarda a palavra do Senhor dentro do seu coração. Você vai ouvir e você vai de encontro com o Senhor na nuvem de glórias. Mas muitas pessoas não estão se preocupando mais com isto. Amém? Muitas igrejas não pregam mais a volta de Jesus. Muitos não falam que Jesus está voltando. Não. Por quê, irmãos? Glória a Deus. Porque o inimigo não quer que as pessoas saibam que Jesus está quase às portas, as trombetas estão para ser tocadas, e o povo de Deus breve sairá dessa terra. E aí, irmão, vai ser só alegrias, cânticos, louvores. Jesus prometeu para os seus apóstolos, amém? Disse: essa é a última ceia que eu faço com vocês. Mas depois vai ser lá no céu a boda do Cordeiro. O próprio Jesus disse, aleluias, que ele vai servir a ceia lá nos céus. Glória a Deus, a festa da boda do Cordeiro.
no reino dos céus. Mas para isto nós temos que estar preparados, vigilantes, não ser o teu nome de crente, mas crente fiel e verdadeiro na presença de Deus. Amém? Ter o nome escrito no livro da vida. E por nosso nome está escrito no livro da vida, nós precisamos viver a palavra. Se não viver a palavra, irmãos, não pensa que Jesus pode te salvar. Ah, mas Jesus tem poder, tem, mas não vai salvar. Amém? Hoje, a salvação do meu irmão, a salvação da minha irmã, não depende mais de Jesus. Hoje a tua salvação depende da palavra. Amém? A tua salvação hoje depende da Bíblia. É o que as pessoas desprezam, é o que as pessoas não lêem, é o que as pessoas não buscam, não procuram saber o que a palavra está pedindo dele. Glória a Deus. Não adianta você, irmão, dizer: Senhor, me salva, me salva, me salva, mas você não viver dentro da palavra do Senhor. Não tem salvação, irmão. Jesus não vai mudar a sua palavra para garantir a salvação para pessoas. Quando perguntou para Jesus: Senhor, né? Ele disse: olha, eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para condenar o mundo, não, mas a minha palavra vai condenar. Glória a Deus. Hoje a nossa condenação é a Bíblia e também a nossa salvação. Amém? A nossa salvação está dentro da Bíblia e a nossa condenação também está dentro da Bíblia. Jesus naquele dia vai ser juízos, quando ele sentasse no seu trono de glória para julgar nações. Ele vai chamar, né, as pessoas nos julgamentos e vai dizer: olha, vamos ver o que você fez para mim. Ah, mas Senhor, eu vivi, eu estava na igreja cantando, eu era um dizimista, eu cantava, eu louvava. Mas vamos ver os teus registros depois do batismo, né? Porque o teu pecado antes do batismo eu paguei na cruz, mas depois do batismo é você que vai ter que dar conta dele. Amém? Eu perdoo, mas vamos ver o quanto de pecado você tem depois do batismo. Glória a Deus. Vamos ver se você pediu o perdão, vamos ver se você se arrependeu de cada pecado que você fez, se você se arrependeu ou não, ou se você continuou pecando, ou se você tentou mudar minha palavra para cobrir os seus pecados. Vai ser assim. Amém? Então vai ver a história daquele irmão, daquela irmã, e o que vai estar escrito ali, ó, tá, fez tal coisas. E o que diz a palavra? Condena. Então apartai de mim vós, maldito para o fogo. Amém? Não é Jesus que vai condenar, irmãos. Não, a própria palavra dele. Jesus disse que a nossa própria palavra, nós confessaremos os nossos erros, nossos pecados. Amém? Não adianta, glória a Jesus, todo mundo naquele dia vai confessar. Então talvez é muito melhor você confessar hoje perante Cristo cada erro, cada falha da tua vida, porque Ele tem poder para te perdoar, do que naquele dia o teu pecado ser exposto entre multidões de pessoas. Porque não vai ter como você dizer: não, eu não fiz, mas fez. Você vai confessar com a sua própria boca, glória a Jesus, e vai trazer condenação dentro da palavra de Deus. Amém? Então a importância é nós vigiar, é nós, irmãos, procurar, glória a Jesus, fazer de tudo para nós ter a nossa salvação. Porque a riqueza desse mundo não tem valor, casa boa não tem valor nesse mundo. Glória a Jesus, para a nossa salvação. Amém? Não tem. O que tem salvação para nós é obediência dentro da palavra de Deus. Ver o que diz a palavra do Senhor e obedecer. Glória a Deus. Mas obedecer a palavra, não tentar mudar a Bíblia para cobrir o erro. Glória a Jesus, como muitos estão fazendo, tentando torcer a palavra de Deus para cobrir os seus pecados. Amém? Eles começam a dizer até que a Bíblia está errada, né? Eles começam a dizer que o que está dizendo ali não pode, porque está escrito só ali. Glória a Jesus. Mas Jesus veio para salvar o pecador. Jesus sabe que você vai pecar até no último dia. Ele sabe que nós vamos pecar até no último dia. Mas também, glória a Jesus, Ele sabe que a palavra de Deus, amém, ela dá uma oportunidade para nós se arrepender até no último dia. Amém? Por isso, se nós guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração, a verdade, nós temos que guardar verdades, porque é a verdade que liberta, é a verdade que nos coloca
frente com Cristo, e a verdade que nos leva ao nosso nome está escrito no livro da vida. Agora você tem que perguntar: que verdade? Amém? Qual é a verdade? Glória a Deus. Porque muitas pessoas começam a basear a sua salvação no Velho Testamento, né? Aí ele vai começar no Velho Testamento, vem em Mateus, vem em Lucas, vem em Marcos, e fica por ali. Mas você tem que basear a tua salvação, glória a Jesus, dentro da palavra do Senhor, e ver o que está dizendo no final. Amém? Porque é no final que a história está. Glória a Deus. Se você pegar tudo, quando chegar no livro de Apocalipse, lá está dizendo: quem pratica a iniquidade não entra no reino dos céus. Lá está dizendo, glória a Jesus, que o roubador não entra no reino dos céus, né? Que os feiticeiros não entram no reino dos céus, os adúlteros não entram no reino dos céus, fornicário não entra no reino dos céus. Lá está dizendo, glória a Jesus, que nós, aleluia, tem que ser realmente obediente à palavra do Senhor. Amém? E muitas pessoas nos perguntam o que é iniquidade, muitas pessoas nos perguntam o que é vaidade. Eu só vejo a pessoa falar assim: ô irmão, tem que largar da vaidade. Aí as pessoas perguntam: mas é uma fruta de comer isso aí? O que é isso aí? É um pecado específico isso aí? Né? Porque tem crente que não sabe nem o que é vaidade. Agora, se eu falar para ele o que é vaidade, irmão, ele talvez vai pensar que é um pecado só. Glória a Jesus. Então nós temos que estar de acordo dentro da palavra do Senhor, examinar o que a Bíblia está pedindo para nós. Amém? Não pense, irmãos, você tem uma alma, e esta alma ela é preciosa para Deus. Não adianta você querer fazer a tua vontade nesse mundo, né? Ficar tudo bonitinho para o mundo, e a tua alma. Amém? O mundo passa, mas e a tua alma? Glória a Deus. Hoje talvez você esteja nova, daqui mais uns tempos, glória a Jesus, você vai estar, né, se acabados. O que você fez para Deus? O que nós fizemos para Deus? E queremos salvação, né? E no final queremos salvação. E no final muitos vão reclamar porque não vão entrar, vai achar que Deus é ruim. Não, Deus está dando oportunidade de vida para nós, todo o tempo que nós estamos vivendo, oportunidade de viver a sua palavra. Jesus está dizendo aqui, então: vigia, porque não sabia a hora que ele vir o vosso Senhor. Olha o que ele diz mais: mas aquele servo disser no seu coração: ó, meu Senhor vai tardar a vir, e começa a espancar os criados, as criadas, e começa a beber, né, e se embriagar. Virá o seu Senhor daquele servo e diz que ele não espera uma hora que ele não está esperando, né? E chega ali e começa a pegar aquele homem que ele deixou ao cuidado dos seus servos, glória a Deus, e serra ele na cadeia ou faz ele pagar por tudo que ele fez. É essa comparação que Jesus está dizendo para nós também. Amém? Que nós talvez podemos pagar um preço caro, glória a Jesus, e ter a condenação. Mas ele oferece para nós vigilâncias. Glória a Deus, vigiai, porque não sabia a hora que vai vir o vosso Senhor. Que Deus abençoe todo, e as palmas glorificam o nome de Jesus. Oramos a Deus, sempre de pé. Vamos falar com o Senhor. Oramos. Senhor Jesus querido, neste momento de oração, ó Pai, aqui nós nos encontramos na Tua presença, mais um dia, Senhor, na Tua casa. Eu te peço em nome de Jesus, que a minha irmã, que o meu irmão estejam preparados para ouvir a Tua volta. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que receba a cura, receba a libertação, receba a vitória, receba a salvação, que ouve a Tua palavra e espera a Tua volta, Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, que cada um saia daqui alegre, feliz e alegre, e espera a volta de Jesus a qualquer momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém?